Estamos nesta noite, como disse, reunidos para buscar a presença do Senhor. Por isso desejo não tomar muito tempo para aproveitar o maior tempo na oração. Não é isso? A oração é importante, fundamental para a vida da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta igreja foi criada de joelhos, foi criada na oração, e isso é o que tem sido feito, marcado a diferença na nossa igreja. Lemos aqui uma passagem da palavra de Deus, onde o evangelista registra as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele ensinava aos seus discípulos a respeito da oração. Jesus nunca escreveu um livro sobre a oração. Nós não encontramos nenhum livro escrito por ele sobre a oração. Mas quando lemos a biografia dele, sobre o ministério dele, nos evangelhos, podemos ver de que a sua vida foi uma vida dedicada à oração. Jesus sempre se apartava a um lugar reservado para buscar a presença do Pai. Até ele, que era 100% homem e 100% Deus, precisava orar. Amém, meus irmãos? Precisava buscar a presença do Pai. E imagine nós, com as nossas limitações, não é isso? Precisamos muito mais buscar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista Lucas narra neste capítulo 11, poderia muito bem ser chamado o capítulo da oração. E o evangelista inicia dizendo que aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou de orar, um dos seus discípulos se dirigiu a ele e disse: Mestre, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus disse como resposta àquele discípulo, diz: quando orardes, se dirigindo aos demais, ele diz: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, não é isso, os pontos fundamentais que deve compor a nossa oração. Eu tenho muita dúvida a respeito da oração do Pai Nosso. Já vou explicar. Dúvida com relação o objetivo pelo qual Jesus fez esta oração. Não sou muito de acreditar de que ele fez essa oração para que ela fosse uma fórmula para se repetir. Mas acredito que ele quis ensinar aos discípulos as características que os princípios que deve compor a nossa oração. Eu não vou falar do Pai Nosso. O Pai Nosso tem lições importantes para a vida daquele que ora. Mas ele inicia dizendo o destinatário da nossa oração: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia nosso pão cotidiano. Em Mateus, a oração do Pai Nosso é mais extensiva
E ele diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Não é isso? Para orar ao Pai, Jesus está ensinando que nós precisamos perdoar aquele que nos faz o mal, para poder ele nos perdoar e nos atender. Mas, meus amados irmãos, não quero fazer nenhuma exposição sobre o Pai Nosso. Se tivesse que fazer, preferiria o texto de Mateus do que o de Lucas, mas quero apenas dar uma passada e trazer alguns pontos sobre o ensino de Jesus sobre a parábola do amigo importuno. Jesus continua ensinando aos seus discípulos sobre a oração. E ele diz: disse-lhes também: qual de vós, tendo um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. A oração portanto, esse elemento importante para a vida do crente. E por que não dizer que é um grande privilégio para a igreja e para cada crente individualmente, saber que tem o privilégio de poder buscar a Deus, de poder orar ao Senhor nosso Deus, de poder falar com o Criador de todas as coisas. E esse privilégio nos foi dado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais bem-aventurados do que os crentes do Antigo Testamento, pois eles, para pedir as coisas a Deus, eles não iam direto. O sacerdote os representava. O sacerdote era aquele homem que levava as necessidades do povo a Deus, enquanto o vidente, o profeta, era aquele que trazia a vontade de Deus, a ordem, as ordenanças divinas, os princípios divinos para o povo, a revelação divina para o povo. Mas nós temos o privilégio. Esse privilégio foi conquistado pelo sacrifício, como eu disse, de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus está escrito que ele nos consagrou um novo caminho através do seu sacrifício. Ele nos deu a liberdade, ele nos deu a ousadia de poder entrar até a presença do Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. O povo do Antigo Testamento não tinha esse privilégio. Eles se aproximavam-se do santuário, até nos dias de Jesus mesmo. Esse evangelho, no 1º capítulo, registra que o povo ficava na oração de Simeão, quando ele vai oferecer o incenso. O evangelista relata que o povo ficava no lado de fora, enquanto o sacerdote oferecia o incenso da tarde como símbolo da oração. Mas agora nós fomos constituídos sacerdotes. São Pedro diz que somos sacerdotes reais. E como sacerdotes reais, nós temos a liberdade, nós temos a ousadia, nós temos o direito de entrar nós mesmos à presença de Deus e buscar aquilo que nós precisamos. E meus queridos irmãos, orar, não é? Paulo chama de batalha da oração.
Orar não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo gostava de orar. Se fosse fácil, quando eu entrei, estariam todos de joelho. Mas orar é tão difícil que há muitas pessoas que ficam para lá e para cá, para lá e para cá, e se levanta, busca um motivo para se levantar, não é verdade? E às vezes a gente percebe que há trabalhos de oração, que é mais de movimentação do que de oração. Se ora meia hora e se faz aquele barulho por 2 horas, não é verdade? Mas Jesus, quando dobrava o joelho com seus apóstolos, ele orava de verdade. Ele ficava na presença do Pai e orava por horas, rogando ao Pai que ele lhe ajudasse e lhe desse vitória. E a oração, como disse, é semelhante àquela batalha que Jacó teve com o anjo lá no Val de Jaboque, em que ele mandou que os seus bens, o seu rebanho, as suas esposas, os seus filhos fossem adiante, e ele ia ficar só. E ali ele teve um encontro com Deus e lutou como homem com o anjo do Senhor, e a palavra de Deus nos diz que ele triunfou, ele foi vitorioso e por isso passou a ser chamado Israel. Não quero entrar em minúcias, não é sobre essa experiência espiritual, mas a igreja, ela é convocada por Deus a buscar a presença do Senhor, a orar, e principalmente no momento como este, de madrugada, amém, irmãos? Buscar a presença de Deus. Está escrito em Provérbios 8:17. Eu amo aos que me... E o que mais? E os que de madrugada me buscam. Amém, irmãos? A hora do silêncio. Quando tudo está quieto. Quando não ouvimos barulho nenhum. Não é isso? O sábio Salomão diz que Deus, não é isso, se alegra, Deus está interessado em que de madrugada busquemos a sua presença. Como eu disse, esse capítulo de Lucas poderíamos intitular o capítulo da oração. E neste texto que eu li sobre a parábola do amigo importuno, o Senhor Jesus fala de um aspecto da oração, de cujo aspecto depende a resposta da nossa oração. No fechamento do texto que eu li, o evangelista, o Senhor Jesus diz: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Eu estou saindo de uma gripe, irmãos. Desculpa aí. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Quando nós percebemos o texto, analisamos o texto, vemos que o Senhor Jesus está falando da perseverança na oração. Ele está dizendo que devemos perseverar, persistir, a ponto de incomodar mesmo. Deus não se incomoda com a nossa oração, mas do ponto de vista humano, devemos orar de tal forma que pareça que estamos importunando a Deus, não é isso? E estamos persistindo, insistindo. Alguém perguntou o que é a perseverança a um sertanejo. Ele disse: a perseverar é cavar um poço no sertão, é cavar uma cacimba no sertão. Quando se cava, a água não dá, mas vai cavando, até que encontre água. E quando o crente persevera na oração, ele persevera até que a resposta chegue. Muitas pessoas não recebem a resposta da sua oração porque não são persistentes, não são perseverantes. Mas nós devemos perseverar, porque muitas vezes a oração, a resposta parece demorar.
Muitas vezes nós imaginamos de que a resposta parece que não vem, e nós oramos, e nós persistimos, e parece que Deus não está ouvindo. Isso é uma experiência que todos os grandes homens de Deus passaram. A oração nunca foi fácil para ninguém, e os homens de Deus muitas vezes buscaram, oraram, e a sua fé foi provada, porque eles imaginavam de que Deus não lhe estava ouvindo. O salmista, no Salmo 13, e o versículo 1 revela esta verdade que nós estamos falando. É Salmo 13 e versículo 1. O salmista Davi, ele fala dessa experiência que muitos de nós, quando oramos, experimentamos. Capítulo 13, ou seja, Salmo 13, não é porque não é dividido em capítulo. Salmo 13, versículo 1 do livro dos Salmos, nós lemos assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Observe que o homem de Deus, Davi, orava, e ele imaginava que Deus lhe havia esquecido, porque ele orava e a resposta não chegava. Ainda no Salmo de número 69 e o versículo 3, nós lemos assim: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando em quem, irmãos? O meu Deus. No sofrimento, Davi, não é isso? Ora a Deus e diz: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando em Deus. Ainda para fechar, Salmo 119, e o versículo 82. Salmo 119 e o versículo 82, que diz assim: os meus olhos desfaleceram, esperando por tua, entretanto dizia: quando me consolarás tu? Não é verdade, irmãos? Esperando, os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Quem veio esta noite aqui e está esperando uma promessa da parte de Deus, e faz anos que você espera e você não recebeu, aqui tem um exemplo do salmista. Persevere, persista, insista na presença de Deus, e esta vigília é uma oportunidade para que você possa exercer essa perseverança, essa persistência, essa insistência em buscar a presença de Deus, em clamar. E muitas vezes nós estamos tão aflitos que gememos, não sabemos mais o que dizer a Deus, e gememos. Mas, meus amados irmãos, Deus que compreende todas as coisas e nos entende, Ele sabe o tempo e a hora para responder às nossas orações. Glorificado seja o nome do Senhor. O salmista perseverava, o salmista insistia. Nós temos tantos exemplos na Bíblia de mulheres e homens que buscaram a Deus, que perseveraram na oração, como Ana, que esperou muitos anos. Há quem diga, suponha que ela orou 25 anos para receber a resposta. Não sei se esse tempo todo ela esperou, mas Abraão pelo menos esperou esse tempo. E nós observamos que em Lucas, nesse evangelho, no capítulo 1 e versículo 13, fala de um homem que era um sacerdote chamado Zacarias, que orava a Deus, e o tempo foi passando, ele foi envelhecendo, ele e a sua esposa perderam o vigor, a possibilidade
de dar um filho, porque muitas vezes nesta espera Deus permite que a gente perca toda a esperança. Parece que já é tarde e Deus não vai dar a resposta. Deus permite que muitos obstáculos apareçam na nossa vida, muitas dificuldades apareçam, de forma que chegamos às vezes até a duvidar de que vamos receber aquela promessa. Mas sabe, irmãos, um dia Zacarias foi sorteado para oferecer o incenso da sua turma, representando a sua turma de sacerdotes. E ele foi, e quando ele pegou o incensário, a Bíblia diz que o anjo apareceu à direita da cortina do lugar santo, e nos diz a palavra de Deus que quando ele viu aquilo, ele ficou amedrontado, mas o anjo disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando Deus promete, Ele vai criar circunstância para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, na forma certa, para receber. Naquele dia ele foi sorteado. A sua sorte chegará, a sua hora chegará. No dia que for o dia da vitória, você vai ser sorteado por Deus, você vai ser escolhido por Deus e vai estar na hora certa, no lugar certo, para receber aquilo que Deus lhe prometeu. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Enquanto nós persistimos, não é isso? Persistimos. A nossa oração, ela não é esquecida, ela fica na memória de Deus. Leia Atos, capítulo 10 e o versículo 4, meus irmãos. Atos, capítulo 10 e o versículo 4. Nós lemos assim no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos e o versículo 4. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: quem és, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e tuas esmolas têm subido para onde, irmãos? Para a memória de Deus. Glória a Deus. As nossas orações são gravadas na memória de Deus. Amém? São gravadas na memória de Deus. Por isso, é preciso que perseveremos na oração. Leia Romanos capítulo 12 e versículo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes em quê? Na tribulação. E o que mais? Perseverai na oração. Glória a Deus. Perseverar é persistir. Amém, irmãos? Perseverar é importunar o reino celestial. Amém? Nunca desanime, porque a resposta não chegou na hora que você espera, no tempo que você espera. Quantos acreditam aqui que Deus tem um tempo certo para responder a nossa oração? Diga amém. Não é? Ele tem um tempo certo. Tem um tempo certo para cumprir a promessa que Ele nos faz. Se você recebeu uma promessa de Deus, então pode esperar que o tempo vai chegar. Agora, enquanto o tempo não chega, nós devemos perseverar. Amém? Devemos perseverar. Observe que este homem, diz aqui o versículo, nos diz o versículo 5, eu estou agora em Lucas 11 e 5. Voltemos ao texto que nós lemos no início. Lucas, capítulo 11 e o versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me o quê? 3 pães.
E ele respondendo de dentro disse: não me importunes. O versículo 7. Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tus dar. Mas digo que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Jesus está dizendo de que o amigo tem um amigo, aquele homem tem um amigo. E de noite ele recebe uma visita de outro amigo. E esse amigo chega em uma hora em que a despensa está vazia. A hospitalidade era algo exigido em toda pessoa, toda casa naquele tempo, já que não havia essa rede de hotéis. Hospitalidade era uma virtude que deveria existir em todas as pessoas. Até para ser presbítero, obreiro da igreja, tinha que ter esse aspecto na vida que era hospitalidade, gostar de hospedar. E nós observamos que, apesar daquela pessoa ser um amigo, ele podia negar, porque disse: ainda que ele não te dê por ser amigo, ele não chegue a te dar, mas por causa da tua importunação, ele se levantará e te dará o pão. Quer dizer, há dois aspectos aqui que são muito negativos em relação à nossa vida, e graças a Deus que não se aplica a nós. Toda lição, toda parábola que Jesus contou, tem uma lição central. Nós não temos que buscar os pormenores, porque às vezes certos detalhes servem apenas para apoiar o princípio central que Jesus quer chamar a atenção naquela palavra. E aqui tem alguns princípios algumas experiências que aquele homem passou que não se aplica a nós. Primeiro, ele tem um amigo que não atenta para a sua necessidade. Diz aqui: disse-lhe também, qual de vós tem um amigo? Mas é o versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para tus dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Meus amados irmãos, o fato de termos um amigo é importantíssimo. A palavra amigo fala de intimidade, de relacionamento íntimo, de liberdade, de confiança, de amizade. Não é isso? E Jesus diz que o amigo vai à casa do amigo quando tem uma necessidade. E nós, será que nós temos um amigo? Se nós temos um amigo, e Salomão diz que esse amigo é mais chegado do que um irmão. O irmão pode falhar, mas esse amigo, a palavra de Deus nos diz que ele não vai falhar. E esse amigo é Jesus, amém, meus irmãos? Esse amigo é Jesus. Esse amigo é Jesus. Não é do dia para a noite que você constrói uma amizade. Não é isso? A construção de uma amizade leva tempo. Não é isso? Você tem que conviver com aquela pessoa. Você tem que passar tempo com aquela pessoa. Você tem que conhecer aquela pessoa. Você tem que gastar tempo com ele. Jesus teve muitos amigos.
E eram lugares onde ele se hospedava, como a casa de Lázaro, Marta e Maria. E Deus, Ele também quer ser o nosso amigo. E quem tem a Deus como amigo, tem resposta certa, tem solução certa na hora da necessidade. E essa amizade é construída quando nós mantemos uma vida de oração. A oração é a forma que nós usamos para falar com quem, irmãos? Com Deus. Conversar com Deus. E o crente que se devota em orar, que gasta tempo na oração, ele cria um elo de amizade com Deus, através da oração. Houveram homens na Bíblia que construíram essa amizade com Deus. E eles tinham um amigo a quem recorrer na hora da necessidade. A Bíblia, entre os homens que poderíamos falar, poderíamos citar a vida de Abraão. Abraão se destacou por duas coisas: a tenda e o altar. Onde Abraão chegava, ele levantava a tenda, e a segunda coisa que ele fazia era construir um altar. Ele não se apartava do altar. Era um homem de altar. E o crente que tem a vida de altar, ele tem uma vida de intimidade com Deus, e ele constrói uma verdadeira amizade com Deus. Uma verdadeira amizade com Deus. Isso foi tão marcante na vida de Abraão, que não só as outras pessoas disseram que Abraão era amigo de Deus, mas o próprio Deus disse que Abraão era seu amigo. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas. Segundo as Crônicas, capítulo 20 e o versículo 7. Segundo as Crônicas, capítulo 20 e o versículo 7. Aí nós encontramos uma palavra, capítulo 20 de Segundas Crônicas, versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de quem? De Abraão. Josafá está orando. Abraão era o que ele diz? Teu amigo para sempre. Esta terra ninguém pode tomar, Senhor, porque tu a deste, tu tomaste da mão dos inimigos e a deste a Abraão, teu amigo para sempre. Amém, meus irmãos? Isaías capítulo 41 e o versículo 8. Abra a sua Bíblia. 41 e o versículo 8 diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão. Quem está dizendo é Deus, irmão. Semente de Abraão, meu amigo. Semente de Abraão, meu amigo. Eu dizer que sou amigo de Deus é muito fácil, mas Deus dizer que é meu amigo é muita coisa, irmãos. O Deus que conhece, que é onisciente, é onipresente, que nos conhece por fora e nos conhece por dentro. E ele dizer, ele é o meu amigo. Glória a Deus. Ele é o meu amigo. Assim como aquele homem tinha um amigo, nós temos um amigo também. Eu não vou ler, mas Tiago 2:23 corrobora esta palavra, dizendo que Abraão é o amigo de Deus. Daí resulta a liberdade, a intimidade, a eficácia da oração de Abraão. Quando Deus ia fazer as coisas
está escrito que Deus dizia assim: primeiro eu tenho que revelar ao meu servo Abraão, porque amigo não guarda segredo do amigo. Não é verdade, irmãos? E quando o crente goza dessa intimidade, dessa relação de amigo com Deus, pode esperar muitas coisas. Deus lhe vai mostrar, Deus lhe vai revelar. Amém? Deus lhe vai revelar. E será que essa verdade é vigente nos dias atuais? Eu acredito que sim. Eu acredito que no mundo há pessoas que são amigas de Deus. Olha, irmãos, vocês sabem que meu primeiro pastor foi o pastor José Amado da Silva. E eu gravei muitas coisas, muitas experiências que eu vi dele, que eu vi da sua esposa. E eu tive o privilégio também de trabalhar em uma instituição financeira onde trabalhava o filho dele, o Abiezé. Por quase 8 anos trabalhamos juntos naquela agência do Itaú. E ouvi da boca deles e da boca da irmã Alice e da boca do pastor José Amaro muitas experiências vividas. E um dia ele contou que no princípio do seu ministério, Deus falou para ele e disse assim: José Amaro, seja meu amigo. E ele, por cerca de 3 anos, perguntou a Deus como podia ser o amigo de Deus. Como eu posso ser teu amigo? E ele, antes de ser o pastor presidente, pastoreou cidades no interior e ele pastoreava a igreja em Vitória de Santo Antão. E naquele tempo, Bonança era congregação de Vitória de Santo Antão. Ainda existem muitas congregações de Vitória dentro de Bonança e de Bonança dentro de Vitória. E ele orava, ele chegava cedo ali em Bonança. E naquele tempo o trabalho era dirigido por um presbítero, esqueço o nome dele, mas alguém aqui deve lembrar. Foi o pastor do pastor Elci Ribeiro. E ele era um homem de oração. E o pastor José Amaro sempre chegava, não sei se o pastor Amaro Gomes lembra o nome dele. Chegava cedo para buscar a Deus, orar antes da ceia. Geralmente ele chegava no dia da ceia, chegava 2, 3 horas e dobrava o joelho lá no templo. E esse obreiro que morava ao lado vinha e ia orar também com ele. E era um homem de oração e muito usado pelo Senhor. E naquela tarde, o Senhor tomou ele em profecia para o pastor José Amaro e disse assim: José Amaro, fazem quase 3 anos que tu me perguntas como pode ser o meu amigo. E ele disse: e eu vou te dizer. Diz assim: José Amaro, se tu quiseres ser o meu amigo, obedece a minha palavra e guarda os meus segredos. Interessante, não é? Obedece a minha palavra e guarda os meus segredos, não é? Eu imagino que assim como a gente gosta de ter um amigo a quem a gente pode conversar e falar até de segredos da nossa vida, compartilhar, desabafar, não é verdade? Eu acredito que Deus também, Ele nos quer revelar a sua vontade. E Ele revela àqueles que se constituem, chegam a esse nível de amizade com Deus. Porque Abraão foi assim. Abra a Bíblia, Gênesis, capítulo 18. Quando Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu estou um pouquinho disfônico pela gripe. 18 e 23 nos diz assim: e chegou-se a Abraão dizendo:
Destruirás também o justo com o ímpio? Mas o texto que eu quero ler é o 17. Capítulo 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a quem? A Abraão o que faço? Eu não posso esconder de Abraão o que quero fazer. Eu não posso esconder de Abraão o que eu quero fazer. E Deus revelou a Abraão, e Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra antes que Sodoma e Gomorra fosse destruída. Quem tem um amigo não tem temor de falar as coisas, de pedir as coisas, de persistir, de incomodar. Não é verdade, irmãos? Não tem hora. E quem tem um amigo como Deus, não existe coisa melhor. Porque às vezes a gente quer falar com um amigo, mas olha para o relógio, já é tarde, e diz assim: não, amanhã eu falo com ele, não vou incomodá-lo. Mas quem tem Deus como amigo, a hora que precisar, pode falar. Pode falar. Na hora que você precisar, pode falar. E tem uma coisa, eu já ouvi dizer, alguns irmãos dizerem assim: de madrugada é melhor, porque a fila é menor. Para Deus não tem fila, irmãos. Para Deus não tem fila. A hora que você quiser falar, conversar com Deus, Ele está disposto a lhe ouvir. Ele está disposto a conversar com você. Amém? Ele está disposto, porque para Ele não tem fila. Não, Senhor. O 23 diz: e chegando-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Você está percebendo com que liberdade Abraão conversa com Deus? Como se fosse dois amigos. Ele disse: olha, Deus, você não faria uma coisa dessa, não é? Abraão tinha tanta intimidade com Deus que ele disse: você não vai fazer uma coisa dessa, destruir. Você não é um juiz justo, Deus. Como é que vai destruir? Não pode ser. Isso é intimidade. Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que eu agora fiz o quê? Eu fiz o quê? Me atrevi. Que atrevido, não é, irmão? Se atrever com Deus, ser atrevido com Deus. Ele diz: agora me atrevi a falar ao Senhor. Ele gostou, viu? Ainda que sou pó e cinza, se porventura faltarem de 50 justos, o quê? 5. Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45, porque ele descontou 5. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali quantos? 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali o quê? 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor
quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Você já percebeu, irmãos, com que liberdade Abraão orava? Porque Abraão era amigo de Deus. Era amigo de Deus. Você sabe que eu falo de coisas que algumas coisas que eu presenciei. E eu percebi que há homens que têm uma liberdade tão grande com Deus, que ele conversa com Deus como que seja um amigo de longa data. Eu tive o privilégio de viajar com o pastor Leôncio, acompanhando o pastor José Amaro. Ele dizia, chame aquele rapaz que é seu genro. Ele disse. E eu acompanhei. E ter a oportunidade de dormir no mesmo quarto com o pastor José Leôncio e o pastor José Amaro. E eu, como jovem, eu gostava de olhar para esses homens e procurar tirar experiências deles. E uma das coisas que ficou marcante na minha vida, uma das oportunidades que eu tive de viajar para Arco Verde. O pastor era o pastor Amaro Mariano de Barros. O pastor Amaro Gomes estava lá no sertão também. Me parece que Oricuri. E nós fomos a um culto. E depois do culto fizemos o lanche. Eu acompanhei os pastores. E o pastor Amaro disse, pastor, o dormitório está pronto, o senhor pode ir. Era um quarto só. E nós fomos deitar. E eu percebi que o pastor José Amaro, quando ele chegou, tirou o paletó, tirou a gravata, e ele caiu assim na cama e se deu um cochilo. E um cochilo assim de uns 40 minutos. Aí depois ele se despertou. Foi no banheiro, trocou, vestiu o pijama e retornou para a cama. E eu ali observando. Né? E quando ele chegou na cama, ele começou a orar. Dobrou o joelho, ele começou a orar. E eu nunca vi alguém orar a Deus daquela forma. Porque, irmãos, eu não ouvia, como quando Jesus falou com Saulo. Os homens que estavam com ele não ouviam, né? Mas Saulo ouvia. Eu não ouvia, mas ele conversava e eu percebia que Deus estava ali, presente, pertinho dele. Porque ele dizia, sim, Senhor. E o outro, Senhor, sim, Senhor, eu vou anotar para não esquecer. Caía na risada. Eu disse, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Ele dava gargalhadas, irmãos. Tinha hora que ele conversava e ele ouvia o que Deus dizia e ria. Eu dizia, meu Deus, que coisa é essa? Jesus está aqui, está dentro desse quarto, conversando com o pastor. Era um homem que tinha uma amizade profunda com Deus. E eu tive o privilégio de ouvir. E essa amizade não se constrói de qualquer forma, irmãos. Hoje, infelizmente, as pessoas não querem orar. Não querem orar. Para você provar isso, vá no círculo de oração de manhã que você vai ver. A tarde é cheio, porque quer ouvir movimento, contar bênção, o refly, muita profetada. Não é verdade, irmão? Mas de manhã, meu Deus, de manhã. E eu sempre digo, quem quer ouvir bênção no ciclo de oração, vai à tarde. Tem muita bênção, cura, maravilhas. Agora, quem quer receber bênção, vai de manhã. Vá buscar cedo. Vá buscar a presença de Deus. Porque
É através da oração, da vida contínua de oração, que o homem vai obtendo a confiança de Deus, e Deus vai se aproximando dele, e ele se torna um grande amigo. Se eu fosse citar na Bíblia os grandes amigos de Deus, haveria uma relação grande de amigos. Como Moisés, irmão, falava com Deus de uma forma totalmente diferente de todos os homens, não é? Moisés tinha tanta intimidade com Deus que tem hora que Moisés quer ensinar a Deus, irmão. Eu quando leio isso, eu digo, pelo amor de Deus, Moisés não entrou na terra porque feriu a rocha. Eu disse, para mim, tem erro maior na vida de Moisés do que ferir a rocha. Quando Deus disse que vai destruir o povo, porque o povo era de serviço dura, e Moisés diz assim, Senhor, tu não podes fazer isso, porque se tu vai destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. E tem mais uma coisa, Deus, se tu destruir esse povo, o que é que os teus inimigos vão dizer? Vão dizer que tu tiraste o povo da terra do Egito e não pudesse levar o povo até Canaã. Não está querendo ensinar a Deus, irmãos? Ele está querendo ensinar a Deus. Não é? O homem que tinha uma amizade profunda com Deus. Amém, meus irmãos? Uma amizade profunda com Deus. Jesus teve e deseja continuar tendo amigos. Ele disse, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu poderia discorrer um pouco sobre esse grau de amizade, os níveis de amizade, porque há níveis de amizade dentro dessa relação íntima com Cristo. Jesus tinha vários círculos de amizade, não é? Ele tinha 500, que Paulo disse que ele apareceu a cerca de 500 irmãos. Ele tinha os 70, que ele enviou de 2 a 2 a evangelizar e expulsar os demônios. Ele tinha os 12, que ele os intitulou de apóstolo. E ele tinha os 3 que oravam com ele, que era Pedro, Tiago e João. E entre os 3 ele ainda tinha um mais íntimo. Quem era ele? João, que era tão íntimo que encostava a cabeça no peito de Jesus. Então havia vários graus de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Poderíamos falar sobre esses graus de amizade. Mas para adiantar, que eu disse que não queria falar muito, você observe uma lição importante também dentro dessa passagem, desse texto, onde Jesus fala da perseverança, da insistência na oração. Quem tem um amigo como Deus, não pede emprestado. Amém? Deus não empresta nada a ninguém. Ele dá. Amém, meus irmãos? Ele dá. Às vezes a nossa fé cria limitações. Cria limitações. Deus não tem limitação. Mas acontece que às vezes, enquanto oramos, a nossa fé é tão pequena que limita a resposta de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Deus tem limite, mas nós temos limite. E às vezes a gente quer mensurar a ação divina pelas nossas limitações. E é por isso que Deus quer fazer muito mais do que a gente pede e espera. Está escrito. Ele quer fazer muito mais. Você pede muito pouco, mas Ele quer fazer muito mais. Se você
pede mais dentro da vontade de Deus, Deus não tem limites. Amém, meus irmãos? Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, ore por mim. Eu disse: pois não, irmão. Mas qual o motivo da oração? Ele disse: para Deus me dar um transporte. Eu disse: pois não, irmão. Ele disse: olha, pastor, não precisa de um carro de luxo, não. Se for uma bicicleta velha, já está bom. Eu disse: eu não vou ocupar Deus com isso, irmão. Bicicleta velha até eu posso lhe dar. Não, irmão. A gente tem que pedir coisas grandes a Deus e Ele vai realizar dentro da sua vontade. Amém? Vai realizar. Não é? Pode levar a vasilha grande, irmão, que Deus vai encher quando você ora. Glória a Deus. Aquele homem vai à casa do amigo e diz assim: você tem 3 pãozinhos aí para me emprestar? Ele diz assim: amigo, empresta-me o quê? 3 pães. Nunca faça isso com Deus. Deus é um amigo que tem muito mais para nos dar. Quem diz amém, irmãos? Ele não empresta, não é? Salomão é que disse que quem dá aos pobres empresta a Deus. É porque Deus recompensa quem dá aos pobres, não é? Mas nunca devemos limitar a Deus. Deus tem muito mais, muito mais. E muitas vezes nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que limitaram a Deus. Deus queria fazer muito mais, Deus queria dar muito mais. Abra a sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 4. Veja a história daquela viúva, que a tradição judia diz que era a viúva de Obadias, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Poderia ser, mas nós não podemos afirmar porque a Bíblia não diz. Capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Quem encontrou, diga amém. Amém. Capítulo 4 nos diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti o quê? Vasos emprestados a todos os teus. Aí disse: vasos vazios. Bem pouquinho. Um pouquinho é suficiente. 3 vasos somente. Não. O profeta disse: não poucos. Pede muitos. Pede muito. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre o quê? Teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver o quê? Cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre o quê? E sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Traga-me outro, meu filho. Não é? Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Aí o que foi que aconteceu? Quem parou? Foi as vasilhas ou o azeite? Então tinha mais azeite.
A torneira estava cheia, irmão, dizendo assim: cadê o vaso? Cadê o vaso? Cadê o vaso? Ué? O profeta tinha mandado pedir muitos vasos, irmão. Tem coisa que é assim, Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar, vai depender da sua fé. Invista nas promessas de Deus. Às vezes Deus fala a um jovem e diz assim: vou te chamar para o meu ministério. Você sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Deixa de estudar. Eu encontrei um jovem e disse: pastor, não vou mais estudar. Eu disse: por quê? Porque Deus disse que tem um negócio comigo. Eu disse: Deus não tem negócio com gente burra não, rapaz. Vai estudar. Vai estudar. Pelo amor de Deus, vai estudar. E quando chegar a hora, você está pronto. Isso é limitar os vasos, irmão. Te prepara para aquilo que Deus tem na tua vida. Te prepara, não é? E Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Vocês pensam o quê? Por que que Deus vai lá no lixo do mundo buscar um sujeito que era perseguidor da igreja? Foi buscar lá no lixo. No ambiente mais odiável, ele era perseguidor. Agora me mostre no Novo Testamento quem era que tinha a capacidade de interpretar a revelação de Deus, escrever e deixar para a gente, para a regra de fé da igreja, como as epístolas de Paulo, que tem hora que a gente fica assim, sem saber. A gente fica nadando no espaço e diz: meu Deus, como é que Deus pode revelar tanta coisa ao homem? E ele traduz aquilo e coloca na sua pena e escreve aquilo como princípio para a regra de fé da igreja. Por que ele não usou Pedro? O mais experiente do apostolado? Porque Pedro mesmo reconhecia. Ele disse assim: o irmão Paulo escreve umas coisas aí tão profunda que os incautos tossem. Eles não entendem nada. Ele não soube nem explicar. Pedro não soube nem explicar, irmãos. Deus está precisando, Ele precisa, irmãos, de instrumentos afiados, preparados, no tempo que nós estamos vivendo. Não limite a Deus na sua vida. Eu quero dizer uma coisa a vocês, principalmente aos jovens. Quando eu olho para trás a minha caminhada e vejo aonde cheguei, sabe o que eu digo a mim mesmo? Se eu soubesse que ia chegar aqui, eu teria me preparado mais ainda. Eu teria, Deus, me preparado mais ainda. Teria me preparado mais ainda. Uma das coisas que Deus mais falou na minha vida, e eu brincava até com meus colegas, porque eu tinha amigos que orávamos juntos, eram 3, 2, 3 comigo. E às vezes Deus fazia promessa a um que ia dar riqueza a ele, e dizia assim: tu vais ficar numa situação que não saberás onde guardar o dinheiro. E Deus fez isso com ele. E eu, quando terminava aquela oração que eu saía com ele, eu dizia assim: mas rapaz, diz a Deus que reparta um pouquinho comigo. Porque toda vez Deus diz a mim assim: penetra na minha palavra, medita na minha palavra, eu vou te usar, tu vais dirigir um grande povo.
Tu vais dirigir um grande povo. Tu cruzarás as fronteiras desse país para pregar a minha palavra. E às vezes eu orava a Deus porque eu precisava, eu queria trabalhar, e Deus dizia assim: agora o meu negócio é o que tu estás fazendo. Penetra na minha palavra. Penetra na minha palavra. E no tempo eu vou te dar tudo que tu precisa. Eu vou te dar roupa. Eu vou te dar gravata. É por isso que eu gosto tanto de gravata, né? Eu vou te dar sapato. Eu vou te dar carro. Tu vais voar de um lado ao outro do mundo para pregar e ensinar a minha palavra. Irmãos, quando Deus disse isso a mim, eu fiquei assim assustado. Eu digo, como é que pode ser? Para mim? Essa irmã gosta muito de mim. Mas Deus realizou a sua promessa. Glória a Deus. Cada vez que eu subo num avião, eu digo assim: sim, Senhor. Sim, Senhor, é a promessa. É muito fácil falar dos outros, irmãos, se não conhece a história, se não conhece o caminho, se não conhece as promessas. Eu estou falando uma coisa que muita gente que me conheceu, adolescente na igreja e jovem na igreja, ouviu Deus falar a mim. Mas eu não vou dizer que não limitei a Deus. Eu poderia ter me preparado melhor. Então, aquela mulher limitou, não é? Limitou a Deus. O profeta disse: pede muitos vasos. E tem outras histórias de homens e mulheres que limitaram a Deus. Você quer ver um exemplo? Aqui é de um rei. 2 Reis, capítulo 13, nesse livro mesmo. Capítulo 13 de 2 Reis. Versículo 14 em diante, segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Segundo livro dos Reis, 13 e 14. E diz assim: e Eliseu estava o quê? Doente da sua doença de que morreu. Ele estava enfermo e morreu com aquela enfermidade. E Jeoás, rei de onde? De Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou o quê? Um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele o quê? A sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre o quê? As mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até o quê? Os consumir. E disse: mas toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel, o profeta disse: fere a terra. E feriu-a quantas vezes? 3 vezes. E fez o quê? E parou. Ele foi pão, 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 e parou. Versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios, incrédulo. Rapaz, era para você ter batido umas 5 ou 6 vezes. Vamos bater esta noite aqui, irmão, 5 ou 6 vezes, amém? Nada de 3 vezes. Não vamos ficar passeando, não. Vamos ficar de joelho, perseverando, orando, chorando,
buscando, persistindo, dizendo a Deus que nós precisamos da vitória. Quem diz amém, irmãos? Amém. Como é que o rei chega na casa do profeta? O profeta manda ele pegar o arco e pegar a flecha. E quando ele coloca a mão sobre o arco, o profeta colocou a mão dele sobre a do rei. Irmãos, tudo que se realiza na nossa vida, a gente não vê, mas é a mão de Deus sobre a nossa. Deus estava com o rei. Ele não tinha que se limitar, ele tinha que atirar. O Senhor Jesus diz aqui, tudo que pedires. Não é verdade, irmãos? Jesus disse, tudo que pedires, Mateus 21 e 22. Tudo que quiserdes, João 15, 7. Nada tendes porque não pediste, Tiago disse 4 e 2. Então, era para ele insistir. Devemos interceder, pedir ao Senhor, até que ele responda às nossas orações. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude. Quem diz amém? Poderíamos falar, devemos interceder pelos outros também. Pois um amigo meu chegou à minha casa. Ele não estava pedindo para ele. Ele estava pedindo para o seu amigo. Isso é um tipo de oração que deve ser praticada por nós. Pedir pelos outros. Amém? Você sabia, irmãos, que quando a gente pede pelos outros, intercede. Essas mulheres de círculo de oração fazem muito isso. Acontece a experiência que aconteceu com Jó. Enquanto Jó orava, por quem? Pelos seus amigos, o que foi que Deus fez? Virou o cativeiro dele. Você vai interceder pelos outros e Deus vai dar a volta ao teu problema. Vai virar o teu problema. Não é? A intercessão, irmãos. A intercessão. Você quer ser abençoado por Deus? Ore pelos outros também. Não seja egoísta. Ore pelo seu irmão que está sofrendo, que está passando por luta. Insista. E aquele amigo foi pedir não para si, foi pedir a outro amigo para o seu amigo. O pão não era para quem pedia, mas para um amigo seu. Nossa oração deve envolver 3 dimensões: Deus, nós e os outros. Amém, irmãos? Amém. A nossa oração deve envolver, como diz o espanhol, involucrar 3 grupos. Primeiro, Deus. Segundo, nós. E terceiro, os nossos amigos, os nossos semelhantes. Quanto mais oramos pelos outros, mas Deus levantará intercessores ao nosso favor. Amém, meus irmãos? O que eu citei está em Jó. Veja aí no livro de Jó, se você quiser anotar, 48 e 10. Digo 42 e 10. Livro de Jó, 42 e 10. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Deixa-me ver. 42 e 10. É o último capítulo do livro de Jó. E o Senhor virou o quê? O cativeiro de Jó. Quando orava por quem? Pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Ore pelos outros. Interceda pelos outros. Amém, irmãos? Interceda pelos outros e Deus responderá e lhe abençoará também. O aspecto fundamental para a resposta é a perseverança. O termo importunação do versículo 8, anadeia no grego, corresponde à ousada persistência. O termo correlato na oração, que é perseverante, intercessora de Abraão por Ló,
é atrevimento diante de Deus pedir por aqueles que necessitam. Eu vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que perseveremos, amém? Quase que não saía. Perseveremos em oração, amém? Pedindo por aqueles que necessitam e por nós também. Na verdade, muitas vezes, quando oramos pelos outros, Deus resolve os nossos problemas. Amém? Você se ocupa das coisas de Deus e Deus se ocupa das suas coisas. Quem diz amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.